Sim, a novela mexicana Domênica Monteiro, que está passando no SBT, está recheada de coisas bem estranhas e absurdas. Vamos continuar essa saga sem enrolações? O instinto de sobrevivência dessa pobre camponesa de nobre coração, que ia todos os dias ao bosque recolher lenha, apareceu nessa novela e disse: simplesmente não existo. Porque vamos combinar que se você acha que alguém está tentando te meter bala, você vai sair correndo para o mais longe possível, certo? Ao invés disso, essa pobre criatura não só saiu de trás da moita, como também se posicionou à frente de sua suposta agressora, se fazendo de alvo fácil. Mas quando o grande Salvador chega na cena, aí sim a bichinha lembra de sair correndo? Uma reação totalmente incoerente. Outra coisa que ficou bem incoerente nessa cena é a facilidade que a estreante Domênica possui em manejar uma espingarda e começar a treinar tiro ao alvo sozinha. Pelo que eu sei, uma arma dessas pesa até para segurar e apertar o gatilho. Por isso que geralmente quando a gente vê uma cena de alguém aprendendo a usar uma arma de grande porte, sempre tem alguém encoxando o aprendiz por trás para dar suporte. Depois o machão aí chega com uma encoxada meia-boca dessas e consegue fazer a diva acertar 2 alvos seguidos e agora magicamente a mulher virou pistoleira de Velho Oeste. E graças à evolução da inteligência artificial, a gente é obrigado a ver essa foto dos pais da Domênica. Onde está o erro? Olhem o antebraço da mãe dela tendo um total de 2 centímetros. Juro, essa voz que vocês estão escutando pode até ser IA, mas quem está escrevendo esse roteiro e assistindo essa novela jamais deixaria uma cagada como essa daí passar nem em um vídeo para as redes sociais, quanto mais para uma novela com projeções internacionais. Quiseram economizar no cachê de 2 míseros figurantes para fazer essa imundície. E agora eu vou falar de uma coisa que realmente é o maior absurdo de todos nessa novela. Como que desperdiçaram essa química inacreditável da Angelique com o Brandon Peniche, colocando ele como o vilão sem qualquer chance de redenção? Confesso que nunca vi nada de atraente no Peniche quando ele fazia só o papel do playboyzinho mimado, mas aqui o bicho passou umas 547 vezes na fila do molho. Enfim, essa novela teria sido infinitamente mais interessante se ele fosse o par da Angelique, vocês não acham? Mas chegou a hora que eu mais gosto, os acidentes inacreditavelmente ridículos. E a vítima da vez é essa pobre senhora, que se distraiu lembrando de seus anos moços e pisou direto em uma poça de areia movediça. Aliás, a areia movediça seria só no deserto? Eu tô chamando assim porque não sei qual seria o termo correto no meio do mato, tá? Mas enfim, eu achei o jeito que ela caiu bem estranho, parece até que ela pulou, né? E afundou até o ombro em questão de segundos. E também foi estranho como no começo ela conseguiu afundar tão rápido, mas assim que o herói aí chegou para ajudar, ela estacionou e parou de afundar. A areia movediça pensou assim: opa, chegou alguém para ajudar ela, agora eu já posso parar de sugar essa infeliz. E como as mãos dela estavam tão limpas depois que ela saiu? Se vocês repararem, uma das mãos estava completamente submersa no lodo, enquanto a outra estava toda sujona. Já momentos depois, ela não ficou com uma sujeirinha sequer nem no canto das unhas. Aí, quando ela chega em casa e abre o poncho, a roupa dela está limpinha, sendo que lá na cena, quando ela estava afundando igual bosta no vaso, a gente viu que até a gola da blusa dela estava suja. Aqui ela tá molhada, mas definitivamente não tá suja de lama seca. Posso falar uma coisa para vocês? Dá vergonha de ver uma novela dos dias de hoje cometendo esse tipo de erro amador. Mas calma, que fica pior. Olhem essa chamada de vídeo que o Luiz Fernando faz pelo celular. Quando a gente vê a tela do notebook do outro cara, aparecem 2 erros simplesmente imperdoáveis. Primeiro que o Luiz Fernando está fazendo a chamada com o celular na vertical e não na horizontal como parece ser na tela. E olhem o cenário como está diferente. Por exemplo, cadê essa máquina com pôster vermelho que estava bem atrás dele? Na chamada de vídeo o fundo está de um jeito, na realidade está em outro. Misericórdia, Senhor, me ajude a suportar assistir essa novela até o final. Mas vamos lá, né? Outro acidente estranho.
Por que quando a cunhada, barriga de aluguel, foi atropelada pela Kiara, o rosto dela estava machucado de um jeito e quando foi ser socorrida estava de outro completamente diferente? Fiquei até me perguntando como essa cena foi gravada. De uma vez só que não foi, né? Porque falharam miseravelmente em repetir a maquiagem dos ferimentos. E se nem na hora do acidente conseguiram fazer a mesma maquiagem, imaginem só se iriam conseguir quando a mulher já estava internada, né? Mas por falar em tragédias, agora vamos para uma cena que está sendo bastante falada nas redes sociais. A picada da aranha. Posso estar sendo implicante demais, mas olhem o tamanho da marca das presas que a Dona Aranha deixou na mão da nossa protagonista. E agora olhem o tamanho da simpática aracnídea sendo acusada de algo que não cometeu. Porque pelo menos eu pensaria que a mulher foi picada pelo Peter Parker se fosse deduzir o tamanho da aranha pelo tamanho dessas marcas de presas. Mas eu não entendo muito de aranhas, posso estar errada nessa. Aí esse médico super competente salva sua donzela enfiando a mulher dentro do carro para procurar um hospital aberto nesse fim de mundo ceboso. Só que no meio do caminho ela começa a convulsionar, supostamente porque eu não vi porcaria de convulsão nenhuma. Mas aí o que ele faz com uma pessoa que está convulsionando? Larga no banco de trás do carro sozinha e arranca para longe, deixando as duas senhoras bobonas abandonadas no meio do caminho. Vocês acham que faz sentido deixar uma pessoa que está tendo convulsões jogada no banco de trás, sem cinto de segurança ou qualquer acompanhante, para ajudar a segurar a cabeça, impedir a pessoa de rolar do banco, etc? Sei não, achei meio kamikaze. Mas como vocês podem ver, era apenas uma convulsão de Taubaté mesmo. Mas saindo dos absurdos da área da saúde, vamos falar agora sobre as leis estranhíssimas desse lugar, onde uma pessoa completamente aleatória podia contratar um médico por conta própria, como se estivesse fazendo um freela, para realizar um exame de corpo de delito. Vocês juram mesmo que era pra gente acreditar que é só qualquer médico ir chegando, sem qualquer certificação ou autorização, e ir fazendo um exame desses para ter validade legal? Não, gente. Apenas um perito médico legista poderia realizar um exame desses. E quem viu a parte 1 desse vídeo talvez se lembre do erro da conta bancária das duas parentes parasitas que viviam nas costas da Domênica, né? Para relembrar, eu questionei de onde vinha o dinheiro e parece que essa parte tinha explicação sim, e que era de um imóvel vendido que o falecido tinha deixado para elas. Ok, mas ainda faltou explicar como que a Kiara conseguia fazer saques de grandes quantidades de dinheiro sem a autorização da mãe. Especialmente porque mais adiante na novela a gente vê que a conta era no nome dela. Eu até pensei que era uma conta conjunta, e assim já era bem estranho, mas só o nome da mãe aparece mesmo, e ainda por cima o velho fala: é impossível que essas enormes transferências tenham sido feitas sem a autorização da Kiara. Aí eu não entendi foi mais nada, francamente. Mas fazer transferências misteriosas não era o único talento da nossa vilã. Ela também tinha a habilidade de se teletransportar para cavalos e sair drelopando mesmo sem saber montar. Não demorou nem 2 segundos para ela subir no bichinho. Para quem não sabe montar, achei bem inusitado. Eu nunca montei a cavalo, mas imagino que não deva ser tão fácil como foi para nossa desquerida Kiara. Se ela não sabia montar, realmente sabia fingir que sabia muito bem. E ela era tão boa atriz que logo em seguida fingiu que tinha caído do cavalo. Até pedrada na cabeça a infeliz deu nela mesma. Mas ela só se esqueceu de um detalhe: soltar o cavalo, que estava amarrado a uma árvore. Pensem comigo, como ela teria caído a galope se o cavalo dela estava amarrado? Ai não, gente, é burrice demais de todos os envolvidos. Como ninguém teve 2 neurônios que se comunicassem para entender que isso não fazia o menor sentido? Essa foi tão forte que eu vou parar por aqui, mas só por enquanto, porque a série de erros e bizarrices da novela mexicana Domênica Monteiro continua no próximo vídeo. E se você perdeu a parte 1, onde eu trago os primeiros 7 erros imperdoáveis dessa novela, não esquece de assistir clicando no link da descrição. Até o próximo show de horrores!